Bom dia, família. Mais uma semana se iniciando, mais uma segunda-feira. E a segunda-feira ela tem uma característica diferente dos outros dias. A gente tem por hábito criticar a segunda-feira, reclamar, se queixar, falar: segunda-feira é um dia chato, é um dia onde a rotina da semana toda começa. A gente ainda está com um pouco de preguiça do final de semana, a rotina toda de trabalho de novo, a rotina de levar nossos filhos para a escola, a rotina da gente ir para nossas escolas, faculdade. Só que não tem mais rotina. A rotina não é mais a mesma. A gente não pode mais levar nossos filhos na escola, você não pode mais ir para seus estudos, muitos de nós não podemos mais ir trabalhar e tudo mudou, cara. Tudo mudou. Você não vai ser mais o mesmo, eu não vou ser mais o mesmo depois que tudo isso acabar. O mundo não vai ser mais o mesmo depois que tudo isso acabar. Mas acontece que Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem algo novo. E eu tava pensando, cara, é tempo da gente viver esse novo de Deus. É tempo da gente buscar esse novo de Deus e vivenciar essas coisas novas que Deus tem pra gente. E você pode se perguntar: Vinícius, você está falando que é tempo de adorar a Deus? Está falando que é tempo de buscar, de viver, de adorar a Deus só porque a gente está vivendo esse momento de dificuldade, esse momento com esse vírus, com essa pandemia? Por isso você está falando que é tempo da gente adorar? É só nesse tempo que a gente deve adorar a Deus? Não. Você deve adorar, nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Só que você precisa entender que a dor, a dificuldade, ela nos dá um acesso. E é tempo de adorar. E falar de adoração é um tema muito amplo. Você pode adorar a Deus de várias formas. Existem várias formas de você adorar ao nosso Deus. E uma forma de adorar a Deus é através do louvor. O louvor é algo incrível, cara. O louvor é algo que transforma. O verdadeiro louvor move o coração de Deus. O verdadeiro louvor, ele liberta. Estava agora de manhã aqui refletindo em livro de Atos, capítulo 16, versículo 19, que vai contar a história de Paulo e Silas. Eles foram lançados na prisão por estar propagando, por estar pregando o evangelho. Foram açoitados. E a Bíblia fala que foram muitos açoites, foram lançados na prisão, amarrados na prisão, açoitados dentro da prisão. E eu tava pensando, cara, só um coração adorador para suportar tanta coisa assim e continuar adorando. Porque a Bíblia vai falar que por volta da meia-noite eles começam a adorar a Deus, a entoar cântico, a orar, a clamar a Deus, a louvar a Deus dentro da prisão. E eu fiquei pensando assim, cara, só um coração adorador, um verdadeiro adorador que vai continuar adorando em meio às dificuldades, suportando as dificuldades e se mantendo no seu louvor, na sua adoração a Deus. Em meio a esses tempos de dificuldade, é só os de verdade que vão ficar, cara. Só os verdadeiros que vão ficar. Tava lembrando da passagem de João, capítulo 4, versículo 23, que diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Adorar em espírito e em verdade, adorar em qualquer situação, adorar na dificuldade, adorar em qualquer lugar. Imagina a dor que Paulo e Silas sentiam. Dor física por ter sido açoitado, dor moral por estar ali preso. E eu falo de dor, cara, e a gente tem vivido dores. A gente tem passado por dores. Paulo e Silas estavam na prisão e a gente está confinado. E a gente não tem a dor de não poder abraçar nossos pais, de não poder estar perto de pessoas que a gente gosta, pessoas que trabalham na linha de frente em hospitais, enfermeiros, médicos, enfim, isolados, não podem chegar perto dos seus filhos, do seu esposo, do seu marido, das suas esposas, do seu marido.
E isso causa dor, cara. Isso tudo gera dor. Pessoas com parentes acometido com essa doença, com esse vírus. Enfim, isso gera dor. E Paulo e Silas lá dentro daquela situação, eles tinham todos os motivos, cara. Todos os motivos para poder se calar. E talvez eu e você também tenhamos todos os motivos para nos calar. Só que eles escolheram adorar, eles escolheram louvar. E nós também devemos escolher adorar e louvar, independente da situação. E a gente, como eu vinha falando, eles estavam trancados lá dentro e a gente está confinado aqui também. E a única coisa que restavam para eles, não podiam se mover, e a gente também não pode muito se mover. E a única coisa que restavam para ele é o que está escrito lá em Salmos, que vai dizer: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Eles não podiam se mover muito, mas ainda restava o fôlego para adorar o Senhor. O fôlego para poder louvar e clamar a Deus. E o verdadeiro louvor, o verdadeiro clamor a Deus, ele chama a atenção de Deus. E foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles clamaram, louvaram a Deus e algo incrível aconteceu dentro daquela prisão. Um terremoto, a Bíblia diz que houve um grande terremoto e as portas das cadeias se abriram. E eles, através disso, puderam ter sua liberdade. Mas algo interessante acontece nessa passagem, porque a Bíblia diz que houve um terremoto. E o terremoto só abriu as portas. Se você conhece o terremoto, independente do nível que ele seja, ele vai destruir alguma coisa. E eles estavam dentro de um lugar, e por que aquele teto não caiu? Por que aquela situação toda, aquele lugar todo não desmoronou, não caiu o teto sobre eles? Isso não é normal, querido. Isso é sobrenatural. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que o verdadeiro louvor, em meio à dificuldade, em meio à tristeza, em meio ao verdadeiro louvor, um coração adorador, vai fazer com que você enxergue o sobrenatural de Deus. O verdadeiro louvor faz com que a verdadeira adoração, quando nós levantamos um clamor a Deus, faz com que a gente veja o sobrenatural de Deus. Quando eu falei no início da nossa conversa que a dor ela dá um acesso, é desse acesso que eu estou falando, um acesso ao sobrenatural de Deus. Em meio à dor, em meio à dificuldade, se você adorar, se você clamar, se você levantar os seus olhos para Deus, você vai ver o sobrenatural dele na sua vida, querido. E enquanto eu estava meditando nessa palavra, me veio um louvor antigo, mas nem tão antigo assim. E eu gostaria que você, por um minuto, parasse tudo o que você está fazendo e adorasse a Deus comigo nessa manhã, queridos. O louvor é assim: em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, digno de ser adorado, digno de ser louvado, digno de ser engrandecido.
É tempo da gente engrandecer o nome do Senhor através dos nossos louvores, querido. Que você possa ter um dia de paz, um dia de bênção e uma semana abençoada em nome de Jesus.